Bom dia! Tá muito fraco, vamos melhorar. Bom dia! Graça e paz! Que alegria estar aqui novamente, e se for da vontade de Deus, eu não vou dizer permanentemente, mas pelo menos que seja por um longo tempo, amém? Amém ou não? Bom, eu não trouxe foto da família hoje, eu tô já com a cabeça assim, todo mundo já tá meio embalado, né? Mas na verdade eu deveria ter colocado outra foto, porque tem gente que talvez não estivesse aqui domingo retrasado, mas para quem não me conhece, meu nome é André, servi essa igreja durante 7 anos e, pelo que indica, estamos de volta. E queremos servir mais e mais e mais. Sou casado com a Daça. Quando saímos daqui, tínhamos Luiz André. Saiu daqui com 3 para 4 anos, está voltando com 10 anos. Mas aí ele não volta sozinho, volta com uma tropa atrás dele. Volta com a Andressa com 6 anos e o Andrei, que fez 4 anos domingo passado. Uma alegria poder estar aqui, compartilhar a palavra. E no tempo que a gente tem aqui, eu quero tentar ser bem prático. E até diferente de quem está acostumado a me ouvir pregar, a linha de pregação que a gente tem aqui, que eu tinha na outra igreja. Eu não vou ensinar um único texto. Então, a ideia do equilíbrio, eu quero trazer 2, 3 textos para tentar mostrar alguma coisa que você já conhece na sua mente e, de repente, calibrar aí um conceito para que você, de fato, agora tente viver um pouco mais equilibrado, porque não é fácil. Quando a gente fala de equilíbrio, não é uma coisa tão simples. Mas, diante da série, a gente já começa com esse texto, porque, inclusive, é um texto que, no livro base, que o John Stott escreveu sobre o discípulo radical, é um texto que ele vai usar muito. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu acho que aqui já começa com uma ideia. Podemos ler todo mundo juntos? Acompanhar comigo na tela? Vamos lá, 1, 2, 3. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Só isso aqui, baita de uma série de pregação. Porque pensa, poderíamos falar sobre malícia, poderíamos falar sobre o engano, poderíamos falar sobre o fingimento, ou fingimentos, poderíamos falar sobre inveja e sobre todo tipo de murmuração. A murmuração é uma coisa tão ruim que não é de um tipo só, tem todos os tipos de murmurações, tem várias murmurações diferentes. Então, infelizmente, a gente tem essa prática. Só que na sequência desse texto, inclusive, ele vai dizer assim, ó, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos. Então ele parte de um pressuposto de que eu e você, com a nossa vida entregue a Jesus, vivenciando a dinâmica de discípulo de evangelho, nós estamos crescendo. Domingo retrasado nós falamos da maturidade. Eu disse que maturidade envolve um processo claro e uma proposta abrangente. Por quê? Porque Deus vai usar a igreja, Deus vai usar a comunidade, Deus vai usar as pessoas, Deus vai usar o pequeno grupo, Deus vai usar a escola bíblica dominical, Deus vai usar um momento como esse, profético como esse, porque às vezes eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, e a palavra de Deus vai certeira numa realidade que precisa ser acertada na sua casa. E está tudo bem, não sei de nada, mas Deus sabe e Deus trata contigo. Então, existem inúmeras formas diferentes de Deus falar conosco. E a ideia é de que Deus quer que a gente cresça. Então, se Deus tem uma proposta bem clara e um processo bem abrangente que envolve a nossa vida para crescimento, tem um porquê desse crescimento. E é interessante que quando a gente olha esse texto de 1 Pedro, muita gente foca nele no aspecto da soteriologia. O capítulo 2, muita gente está preocupado do porquê que nós somos eleitos. Só que, na verdade, a grande ênfase do texto é para que nós somos eleitos. E aí ele vai dizer, ó, você deixa toda a malícia, você deixa todo o engano, você deixa todo o infringimento, você deixa toda a inveja, você deixa todo tipo de murmuração. Por quê? Porque isso vai refletir um caráter novo em você. Então, quem não é de Deus tem isso aqui como uma prática de vida normal. Quem é de Deus tem uma identidade, que aí é o ponto. A grande identidade, e isso daqui, deixar essas coisas, é uma marca da identidade dos cristãos. Tanto que no capítulo ele vai seguir com a ideia que eu trago aqui, ó. Então, eu e você, nós temos uma identidade. Repete comigo. Eu e você, nós temos uma... Está muito fraco. Vamos juntos? Eu e você, nós temos uma... E aí ele vai usar uma série de analogias, pelo menos 6 nesse capítulo, ou nos primeiros 10 versículos desse capítulo, para falar que tipo de identidade a gente tem. E aí ele vai falar do bebê, que é a ideia de que, ó, nós somos bebê, novas criaturas. Ele está falando do novo nascimento em Cristo, é verdade. Só que ele também está falando que a gente deve desejar o leite racional e por ele crescendo. Então há uma expectativa do autor para o crescimento.
para o desenvolvimento. Não é normal, você não deveria acostumar com a ideia, se acomodar com a ideia de que você pode passar anos e anos e lidar com os mesmos problemas. Eu acho que você vai amadurecendo e vai se livrando, você vai amadurecendo e vai percebendo que ainda falta muita coisa. Eu olho para trás e eu falo, melhorei pra caramba. Eu olho para frente e falo, meu Deus, ainda pelas barbas já leu, e já estudou, e já leu, e o trem não arrocha. Meu Deus, tem misericórdia. Mas é assim, é essa dinâmica da imperfeição, do já, ainda não. Mas a gente vai caminhando, prosseguindo para estarmos em um nível de perfeição, de maturidade que é possível de ser alcançado. Então, essa ideia de bebê vem da ideia de que há necessidade de um crescimento. Então, não se nega uma fase na vida de ninguém. Não se nega que uma pessoa, ela nasce nova em Cristo, ela vai precisar ser ajudada, ela vai precisar ser acompanhada, ela vai precisar ser trabalhada. E é por isso que eu digo para você, você é recém-convertido, ou você vem de uma linha denominacional, de um ensino teológico muito diferente do que a gente ensina aqui. Aproveite tudo que está sendo ensinado para que vá aos poucos. É um processo. Você não vai, a sua cabeça não larga tudo que você aprendeu e pega tudo novo de um dia para a noite. Então você precisa, inclusive, de um processo de disciplina e ir comendo em doses homeopáticas. Não vai comer tudo uma vez também, porque vai passar mal. Então você vai como um bebê, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e o objetivo é de que você vá comendo coisas mais consistentes e vai melhorando. Dentro desse conceito de identidade, que inclusive o John Stott trabalha no livro, tem uma outra questão, que é a pedra, ou as pedras. Eu coloquei só a palavra pedras, mas é interessante porque o autor bíblico, ele vai falar das pedras vivas, eu acho que no versículo 5, não lembro. E qual é a ideia? A ideia de corpo, a ideia de conjunto, a ideia da edificação. Para que eram as pedras no antigo, naquele período do povo antigo, do início do povo de Deus? A ideia de que nós estamos construindo um edifício e cada pedra fazia parte. Como é que eles construíam grandes prédios? Com pedras coladas umas nas outras. Então o pastor vem aqui na hora do aviso e tal, e fala sobre a questão da igreja. Pensa nisso, você é o tipo de crente que está colando uma pedra na outra, porque nós devíamos, dentro do nosso conceito de congregar, de comungar, de viver em comunhão, tá colando uma pedra na outra, que lá na frente Paulo vai chamar isso de unidade. Então, nós somos a pedra que está edificando um corpo, edificando um edifício que é o povo de Deus. Então, uma consciência de que nós estamos, na verdade, construindo uma realidade de reino. E aí você tem que lembrar que a unidade do povo de Deus, inclusive, faz parte da oração. Então, a ideia do povo estar unido, e aí não é a unidade pela unidade, é a unidade pela missão. Porque tem muita gente também que transforma a igreja com esse conceito de unidade numa grande organização. E não é isso, não é a unidade pela unidade. Não é a unidade porque a gente simplesmente quer estar junto, é a unidade pela missão. E a unidade pela missão é para que Cristo, inclusive, seja engrandecido, seja visto através daquilo que nós comungamos como irmãos. Então a ideia da consciência de que nós estamos construindo uma realidade de reino, um edifício que reflete o reino de Deus e a sua vontade. E a outra coisa é sacerdotes. E aqui é interessante, porque a gente fala de sacerdote no lar, a gente fala de hebreus, sacerdote de Cristo, a gente fala dos líderes religiosos no povo do Antigo Testamento, que eram os sacerdotes que mediavam Deus para o povo. E qual é o papel aqui? Não é nada demais, é a ideia meio parecida do que é o sacerdote de Cristo, o que é o sacerdote de um homem num lar e do que é o sacerdote no Antigo Testamento. Nós deveríamos ser esse povo que representa e de certa forma media, aproxima, é a ideia da força atrativa, mas também que traz uma causa. Qual causa? É o povo que se aproxima para representar Deus, para diminuir a distância, para encurtar a distância. Quando você lê Hebreus, o que você vê em Hebreus? Você vê Deus sendo representado em Cristo para nós. Quando você lê Colossenses, o que você vê? Nós sendo representados a Deus por meio de Cristo. Então, Jesus, ele ocupa o papel de sacerdote em Hebreus, ele ocupa o papel de sacerdócio em Colossenses. E aqui nessa ideia de que somos o povo eleito, o sacerdote real, a nação santa de Deus é para uma missão. Qual missão? Nós deveríamos encurtar a distância do povo que ainda não conhece a Deus para mais perto de Deus. Então deveríamos exercer essa força atrativa. Então, somos bebês que deveríamos crescer e refletir esse crescimento. Somos pedras que estamos sendo coladas umas às outras num grande edifício do Senhor para revelar o reino. Somos esses sacerdotes que por meio do nosso ofício está aproximando as pessoas. E aí tem lá o povo, que é a identidade.
Eu coloco aqui que é a ideia de uma consciência de pertencimento. Engraçado, né? Se o pastor tivesse lido meu esboço, talvez ele tinha falado igualzinho, né? Ele falou aqui da ideia de pertencimento, mas olha que interessante como as coisas vão se convergindo. Você tem que pertencer. É um negócio que meio assim, inescapável. Não existe a possibilidade de você dizer, sou povo de Deus, não pertence ao povo. Você dizer que é cristão, que é discípulo de Jesus e não pertence ao povo de Deus. É essa a ideia. Entendeu? Não dá para você dizer assim, não, eu sou um cristão, mas não sou praticante. Sou um desigrejado porque estou decepcionado com a igreja. Existem milhares, por razões óbvias, por razões legítimas até. Só que eu não posso ficar com uma fotografia menor do retrato maior. Então uma pessoa vem conversar comigo, pastor, estou muito triste, estou desanimado por causa do ministério, por causa do que a pessoa falou, por causa do que a pessoa fez, por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, então, não fique com uma fotografia desse tamanho diante de um quadro desse tamanho. O quadro é muito maior. A fotografia azeda. A fotografia, às vezes, retrata uma realidade real mesmo, um sofrimento legítimo. Só que eu não vou ficar amarrado com aquela fotografia. Então, se for o caso, até taca fogo na fotografia. Entendeu? Taca fogo na fotografia e fica com o quadro. Por quê? Porque muitas pessoas pegam aquela fotografia e aí agora ela esquece do quadro. O quadro é muito maior do que aquela fotografia. Então eu sou povo de Deus a despeito do que o povo de Deus é capaz de fazer comigo. Porque eu não sou povo de Deus simplesmente porque eu quero. Eu sou povo de Deus porque Deus me escolheu para ser o povo dele. Então se você é povo de Deus, você não deveria desejar em hipótese alguma ficar fora do meio do povo de Deus, mesmo que esse tal povo de Deus lhe cause algum constrangimento. E esse algum constrangimento que talvez um povo de Deus possa lhe causar, é uma fotografia muito menor do que o quadro que Deus pintou para a sua história. Então, povo de Deus como pertencimento. E aqui é muito legal que é a ideia de estrangeiros. Por quê? Nós nos agarramos com as nossas coisas e com as coisas dessa terra com uma facilidade tremenda. Então, nós que gostamos, inclusive, de estudar, quem é filho de nordestino como eu, e que agarrou nos estudos, cara que nasceu na década de 80, 90 para cá, os de 2010 para cá já estão diferentes nesse lidar com as coisas, porque nós fomos prosperando, damos uma vida de rei para esses meninos, ninguém pensa em trabalhar, ninguém quer saber de fazer mais nada. Mas quem sofreu pra caramba, e de repente veio com aquele tipo de ensino, se você não estudar, sua vida não vai para frente, se você não estudar, sua vida não vai para frente, nós que agarramos no estudo, vamos pensar, depois de 10, 15, 20 anos, vamos falar sério, nós melhoramos demais. Nossa, meu Deus do céu, eu estava sem trabalhar no Pará andando com 2 carros. Então assim, nós melhoramos demais, nossa vida melhorou muito, eu estou falando financeiramente, eu estou falando das coisas que nós desfrutamos. E aí exatamente porque nós melhoramos muito, nós às vezes perdemos a consciência de vulnerabilidade, de temporalidade e de perecibilidade inclusive. Então essa ideia de perder a consciência aqui da nossa vulnerabilidade faz a gente muitas vezes agarrar com as coisas que nós não devíamos agarrar. Então as coisas que nós deveríamos desfrutar faz a gente se prostrar, porque desfrutar é uma coisa, se prostrar é outra completamente diferente. E aí a questão inclusive que Jesus tem com o dinheiro, porque o dinheiro como recurso na mão de todos nós seria uma bênção. Olha aí, o tanto de dinheiro na mão de uma pessoa e nós até brincamos que ele viesse transferido para cá. Mas vamos pensar agora melhor, era melhor ter uns 3 desse aqui. Igual de lá, porque aí tem um lá abençoando lá e teria uns 3 abençoando aqui, nós resolveríamos problema de espaço, de carro, prédio de criança, escritório, nós não teríamos que ficar, faz aqui, calcula ali, não, bora, derruba tudo, faz de novo e glória a Deus, você podia dar um glória a Deus, vai que Deus quer que seja você, diga eu já levantei minha mão, entendeu? Eu, quero ser. Então, presta atenção, só que nós, muitas vezes, nós esquecemos essa consciência, nós deixamos essa consciência de temporalidade. E aí, perdemos, inclusive, o conceito de gestão, de mordomia, e passamos a encarar ou encarnar demais o conceito de posse. E aí ele lembra o quê? Que discípulos de Jesus, olha só, discípulos de Jesus, segundo Pedro, inclusive por causa do contexto da carta, irmão. Pensa na carta, que carta incrível, 1 Pedro. Vocês estão dispersos, vocês estão sofrendo, mas nada do sofrimento de vocês se compara ao sofrimento de Cristo. E presta atenção, tende gozo ao passardes por alguns sofrimentos. Ele está falando assim, esse trem vai passar rápido. E diante do que Jesus passou, isso não se compara. E presta atenção, vocês não vão ficar aqui. Aqui não é o destino final. O destino final é um outro lugar. Aqui nós só somos estrangeiros. Então é aquela ideia de que eu estou passando aqui rapidinho para criar um grande impacto, trazer minha mensagem, cumprir o que Deus mandou e
cascar fora. Não é o caso aqui da igreja, tá? Espero que não seja, né? Ficar mudando de casa, mudando de bairro, mudando de endereço, mudando de escola, não é uma coisa tão legal. Embora que a gente conhece gente, culturas, é incrível. Mas a ideia de pertencimento é bom para chuchu e faz bem para a gente. Então, mas a ideia aqui é de que, como povo, nós somos estrangeiros. Então, nós não devíamos ter esse agarramento com posse. Por que tudo isso? Aí vai lá no versículo, quer ver? Ó, servos, porque a gente tem que manifestar o reino de Deus por meio de obras que revelam ele. A gente pode fazer uma conexão desse texto aqui, de obras que revelam ele com o Tiago. Mas a ideia aqui é assim, ó. Eu não estou aqui para ficar agarrado. Eu tenho um tempo e eu tenho uma missão. E com a consciência dessa missão, então eu vou servir. Vou fazer o que Deus quer que eu faça. E aí eu vou para o 12, do mesmo capítulo 2, que ele vai dizer assim, ó. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Então, quando eu tenho essa consciência de que eu preciso crescer, que eu estou fazendo parte de um grande edifício que revela o reino de Deus, ou manifesta o reino de Deus, que eu tenho um papel dentro do meu processo de identidade, que é revelar Deus, ou aproximar as pessoas de Deus. Eu pertenço a um povo que ganhou uma missão de Deus, e que, na verdade, aqui nessa terra não é o meu destino final, então eu vou servir esse Deus, e vou fazer isso. E aí, olha o que ele quer. O autor, Deus está usando Pedro para dizer o quê? Ó, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Pedro está dizendo assim, ó, trata esse caráter. Trata a sua vida. Trata as questões que envolvem a sua vida. Por quê? Porque à medida que Deus vai trabalhando na sua vida, Deus amplia a sua influência. Deus, na hora que você abre a boca para falar, você tem autoridade para falar. Por quê? Porque Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando na sua vida. Então, esses pecados, vamos deixando essas coisas e vamos desejando o leite, ou vamos desejando a palavra de Deus, vamos desejando crescer em Deus, vai trazer para nós um equilíbrio. Porque a verdade é que quando a gente olha para a gente mesmo, a gente está num tremendo desequilíbrio. A gente muitas vezes, uns que sabem lidar com dinheiro, outros são péssimos com a família, outros são muito bons com a família, aí não tem compromisso com a igreja. E na verdade, muita gente inclusive usa uma coisa injustificativa da outra. Não, pastor, eu tenho que cuidar muito da minha família, então eu tenho que trabalhar muito. E aí não adianta, porque o menino não está nem aí para o salário que você ganha. Quando o menino tiver 20 anos, ele não lembra do salário que você tinha quando ele tinha 10 anos. Ele lembra da viagem que você fez com ele, de Kombi, por exemplo, nem eu. Aí ele lembra. Mas qual era o salário do pai quando eu tinha 10 anos? Você acha que meus meninos sabem? Estão nem aí para o salário do pai. Eles querem ter uma experiência de vivência, de pertencimento, de estar perto. Então a ideia aqui é, ó, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Por quê? Porque o jeito deles viver não é o jeito honesto espiritualmente na perspectiva do apóstolo Pedro. E aí, se nós não tivermos esse viver honesto, como é que abre a boca? Como é que fala? Como é que exerce esses papéis de atração das pessoas para perto de Deus? Aí eu coloquei ali, ó, versículo 9. Então, olha só. Ele quer que a gente deixe várias listas lá de pecado, uma lista de pecados que a gente poderia trabalhar cada uma delas. E à medida que a gente deixa elas, é para que isso resulte em um negócio. Tendo um jeito de viver que é incontestável. Um jeito de viver que mesmo que o cara fala mal de você, diante de Deus, você está com aquele certo nível de consciência possível, em paz. Por quê? Porque Deus quer que essas virtudes sejam anunciadas. Então olha só, vós, vamos ler juntos? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido aqui é o ponto. Tem muita gente que se agarra nisso aqui, ó. Eu sou a geração eleita de Deus. Irmão, saber que eu sou povo de Deus é fantástico. Saber, ter a consciência de que eu sou escolhido por Deus é um negócio fabuloso. Ter a consciência de que nem a morte, nem o presente, nem principado, nem o porvir, nem qualquer outra coisa pode me separar do amor de Deus é uma segurança incrível. Só que eu não fui escolhido por Deus para ser o povo queridinho de Deus. Eu fui escolhido para Deus para algo. E esse algo são as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Agora pensa, se de mim não sai virtude nenhuma, qual é a possibilidade de eu revelar virtude para essa cidade? Qual é a possibilidade de eu revelar Deus para alguém, se de mim não há nada de bom? Aí a gente pela para o texto de Romanos 8, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Show de bola. Qual é a chave hermenêutica do texto? São todas as coisas? Porque muitas coisas acontecem com pessoas diferentes e a forma de reagir a elas é diferente também. E agora?
O texto vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Se de mim não tem bem nenhum, e eu não vejo bem nas coisas. Porque se alguém mexer com minha filha, misericórdia. Se alguém mexer com um dos meus meninos, e o cara vir dizer para mim que é para a glória de Deus, meu irmão, eu sou capaz de voar no pescoço do cara que falou isso. Então pensa comigo, qual é o bem? E coopera em que sentido? Bem não tem em mim, então eu não tenho virtude. Agora pega o texto de Romanos 8, o que é o bem? Pega o texto de Gálatas, que é os frutos do Espírito, tá entendendo? E pensa assim, de mim, em mim, não tem nada de bom. Quando alguma coisa de bom sai de mim, não sou eu, é quem? É o Espírito. Sacou? Gálatas vai dizer o que? Inclusive em 2, não sou eu mais quem vivo, mas a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, ou seja, pela orientação, pelo paradigma, pela proposta doutrinária, pelo conjunto de orientação divina. Eu não conduzo a minha vida de acordo com o que eu penso, eu não conduzo mais a minha vida de acordo com aquilo que eu acredito, eu vou conduzir a minha vida de acordo com a orientação de Deus. É por isso que Jesus vira e fala assim, ó, o meu fardo é mais leve, vamos trocar o fardo. Quando a gente troca o fardo com Jesus, o que ele está dizendo? Ó, aquilo que é um peso na sua vida, você traz aqui para mim e agora você leva o meu fardo. Qual fardo? Vai lidar com essa questão agora de acordo com a minha orientação. Então você carrega um fardo enorme de não perdoar uma pessoa. Você vem para Jesus, entrega essa dificuldade nas mãos dele e ele vira para você e fala, ó, lida com essa pessoa assim, ó. Você perdoa, você faz isso, você faz isso. Transforma aquilo, traz um alívio para sua vida. Se você não faz, você carrega o peso. Então não é um negócio assim... Em mim não tem virtude. Então se não tem virtude, quando eu manifesto a virtude, que virtude que é essa? Só pode ser a virtude do fruto da presença do Espírito de Deus dentro de mim. Porque em mim não tem bem algum. Então agora volta para Romanos 8. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A outra chave hermenêutica tem que amar a Deus. Porque se não amar a Deus, não vê bem nenhum. E se o bem não habita em mim, da onde vem o bem? Então peraí. Todas as circunstâncias são oportunidades para eu revelar virtudes que não são minhas. Agora volta no exemplo. Eu, por mim mesmo, não perdoo alguém que mexer com alguém da minha família. Mas em nome do fruto de Deus que está dentro de mim, eu perdoo o cara que faz a pior besteira na minha vida. O pior cara que faz uma maldade contra mim, que faz uma maldade contra a minha família, eu sou capaz de perdoar, mas não é porque eu perdoo. É porque a virtude de Deus está revelada em mim. Agora junta isso com Efésios 5. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por que ele faz essa analogia? Porque quando eu estou embriagado pelo vinho, é muito fácil de ser identificado. Não é fácil? Como é que a gente identifica alguém que está bêbado, entorpecido pelo álcool? Ô pastor, só sobrou nós dois, hein? Todo mundo foi pro céu, só ficou nós dois aqui no culto. Eu e o senhor em pé, hein? Amo vocês, hein? Que legal, hein? Você chega perto de mim, tem aquele odor do álcool, não é isso? Tá claro, identificado. Ou seja, eu normalmente talvez não falaria assim, não agiria desse jeito, não andaria desse jeito. Só que sob o efeito do álcool, eu falo coisas para vocês que não falaria são, falo coisas para você que não falaria são. Volta para o texto de Efésios. Em mim não há nada de bom. Volta para o texto de Romanos. Todas as coisas cooperam para que as virtudes de Deus sejam reveladas. Só que se não é em mim, então só pode ser quando eu estou cheio do Espírito. Se eu estiver cheio do Espírito, a pessoa fala mal de mim. Eu perdoo. Porque não é eu. É Deus, eu estou embebecido, eu estou embriagado, entre aspas, pelo Espírito. E aí eu faço aquilo que por homem natural não seria capaz de fazer. É um negócio sobrenatural. Então a ideia aqui é, nós somos o povo de Deus para viver um equilíbrio meio desequilibrado. Porque a ideia é, nós vamos agir diante de cada circunstância e desafio da vida, revelando as virtudes que não são nossas. As virtudes que não são minhas, as virtudes que não são suas. E aí isso vai afetar as principais áreas da nossa vida. Então lembra, se eu tenho uma identidade e o texto está chamando eu para o crescimento, deve haver um certo equilíbrio. Ficou meio oval, mas eu fiz redondinho. Tá certo? Então olha só. Crescimento e santidade. Repete comigo, 1, 2, 3. Crescimento e santidade. De novo, crescimento. Qual é a ideia? A ideia de Tiago. Não adianta eu ser um ótimo ouvinte, em termos de espiritualidade,
de prática cristã, que na verdade aí está faltando prática cristã, e não ter reflexo disso na santidade. Então lembra comigo? Qual é o grande objetivo de equilíbrio? Que eu cresça, como ele colocou, eu estou edificando, eu estou cooperando, há um conjunto, há uma conjuntura, mas isso deve ser revelado na minha vida de santidade. Olha o texto de Tiago, sede cumpridores da palavra, vamos juntos, 1, 2, 3, sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então existe a possibilidade de você só ser ouvinte. Olha aí. Então pensa, você está no terceiro mês do ano, você tem uma opção. Você vai seguir sendo só ouvinte? Ou você pode praticar. Você pode se esforçar para influenciar uma pessoa. Não quero colocar o peso sobre você de que você tem que chegar aqui no final do ano com 3 pessoas novas que você ganhou para Cristo. Mas eu quero colocar sobre você o desafio de que você deveria se engajar em influenciar uma pessoa para Cristo. Não, viu a diferença? Eu não quero colocar sobre você o peso de um resultado. Eu quero desafiar você diante de uma missão. Porque Jesus chamou a gente para influenciar as pessoas e revelar Cristo. Senão você não é povo de Deus. Senão você não é discípulo. E fica calmo, porque você não tem que revelar você necessariamente. Você tem que só revelar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a maravilhosa luz. Então sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque isso é um engano para você mesmo. Porque muita gente vai dizer assim, não, mas eu sou de Deus. Não, mas então, não, eu creio na palavra, eu leio a Bíblia todo dia. Mas, e aí esse mas? O mas na língua portuguesa é uma conjunção adversativa que aponta ideias opostas no mesmo texto. Deus não quer ideias opostas na sua vida cristã. Deus quer uma direção única de obediência, de servidão e de frutos para a glória de Deus. Então, por que se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto, né? Ao espelho, o seu rosto natural. Aqui uma outra pregação. Por quê? Você não olha no espelho assim, ó, e vai embora. O objetivo de olhar no espelho é identificar os defeitos. Então eu olho no espelho e não olho uma vez só não, irmãos. Eu vim pregar aqui hoje, eu pintei o cabelo umas 3 vezes, eu olhei a barba, passei o creme, pus o perfume, conferi, cheirei, passei o perfume mesmo, passei o perfume, vi se não tinha abotoado a camisa errada. Por quê? Às vezes ao sair rápido, às vezes sair com muita pressa, acorda atrasado, o que acontece? Você está arrumando a roupa dentro do metrô, dentro do ônibus ou dentro do carro, e às vezes você chega no lugar, a primeira pessoa que você cumprimenta, ela olha para você, olha assim para baixo, quando você percebe que ela fala, ela viu que você abotoou a camisa com os botões do lado errado, do jeito errado. A camisa está torta. Por quê? Você olhou no espelho e não cumpriu o objetivo de olhar no espelho. Então a ideia é, eu quero crescer e quero ser santo. Que é o equilíbrio de quem conhece e pratica. Eu não posso olhar a palavra e ser só ouvinte. Por quê? Porque eu não estou fazendo o processo completo. O processo de desenvolvimento da palavra de Deus não está sendo completo na minha vida. E olha lá, porque se contemplar a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Por quê? Você não cumpriu esse objetivo. Você olha no espelho simplesmente para olhar assim e sair correndo? Não. E aí eu chego nisso aqui, ó. Qual é o equilíbrio que a gente deve buscar? Pode ver que as pedras estão equilibradas, mas as pedras não são todas do mesmo tamanho. O meu desejo é que você, com essa consciência de discípulo, com esse entendimento de que de você mesmo não tem virtude, e que a virtude que sai de você é a virtude do próprio Deus, presença, Espírito em você, que qualquer ocasião na sua vida seja uma oportunidade para revelar a Deus. Das piores às mais incríveis. Que qualquer ocasião, porque aí o texto de Romano faz todo sentido. Todas as coisas cooperam, todas as ocasiões são oportunidades para eu revelar o bem de Deus. Então, a pior situação na minha vida, a pior situação, a situação mais desafiadora, não me descompassa ao ponto de Deus deixar de ser visto em mim. A dor mais traumática na minha vida não deveria ser a dor mais traumática ao ponto de tirar a esperança em Deus. Até a dor é uma coisa missiológica tão incrível para o povo de Deus, que Deus fala assim, ó, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que serão consolados. Na verdade ele está dizendo assim, ó, até o choro da dor e da perda de um discípulo de Jesus é diferente da dor e da perda, do choro de alguém que não tem esperança. Se você tem esperança, até a sua dor, ela é testemunhal, até a sua dor, ela é missional. Então a ideia do equilíbrio aqui é essa, ó. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus. Só que se conhecer sem praticar, para mim é isso aqui, ó. Conhecimento sem aplicação. Repete comigo, é o quê? Conhecimento. Não adianta você ler e não praticar.
E quem aqui é da área da pedagogia já entendeu que se você instruir o cara, mas ele não passar por um processo de educação, se você informar, mas não houver uma intervenção multidisciplinar para educar, esse cara não supera os desafios. Então tem prova, tem trabalho, tem não sei o quê. Com qual objetivo? De que ele supere um desafio, de simplesmente lidar com aquela informação, para interiorizar aquela informação e ser capaz, na hora de uma avaliação, tirar 10 na prova. O grande professor não quer que o aluno seja reprovado. O grande professor quer que o aluno passe com 10, porque reflete, inclusive, a sua capacidade de instruir, de ensinar aquele aluno. Então, o ensino bíblico não pode ser um conhecimento sem aplicação. Outra coisa, falta de obediência completa. Repete comigo. Falta de obediência completa. Porque você conhece, mas não pratica. E o texto de Tiago já diz o quê? Sua fé é morta. Não adianta. Fé sem obras. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o meu conhecimento bíblico deveria ser refletido na minha vida prática. A minha vida prática deveria refletir o meu crescimento de conhecimento de palavra de Deus, de vontade de Deus. Isso também gera dúvida e hesitação. Por quê? Porque o cara não tem experiência com Deus. A pessoa não tem experiência com Deus. Muitas vezes, quando ela só bota o conceito aqui, e inclusive não pratica, não se autodesafia, não coloca uma meta ali para ela atingir, ela muitas vezes vai ter dúvida daquele conhecimento, porque é só um conhecimento teórico. E aí, isso aqui será que é verdade mesmo ou não é? Será que Deus cuida ou não cuida mesmo? Será que Deus ouve oração ou não ouve oração? Porque o cara sabe que tem que orar, porque a Bíblia diz, oreis assim. Mas ele não ora. Dúvida e hesitação, falta de convicção de fé. Por quê? Porque aquele conhecimento, aquele conteúdo não entrou dentro dele. Não entrou. Ah, irmãos, eu creio. Pode falar o que quiser, mas eu creio que eu vou para o céu. Eu creio. Mas você sente? Eu não sinto. Tem dia que, na verdade, eu sinto o contrário. Pastor, você tem hora que você tem dúvida? Como pastor, irmão, fiz bacharel, mestrado, já li livro, já não sei o quê. E eu vou dizer um negócio para vocês. Tem dia que passam umas coisas tão doidas na minha cabeça que eu falo assim, só Deus para salvar um cara que nem eu. Só Deus para salvar um cara que nem eu. E aí você vira e fala assim, pastor, diante dessa confissão, o senhor acredita que o senhor vai para o céu? Acredito! Por quê, pastor? Porque está escrito, não é pelos meus méritos, não é pelo que eu sou capaz de fazer, não é pelo amor que eu dou a Deus, é pelo amor que Ele já deu a mim. Então eu estou lá na glória. Pode voltar, Maranata, hora vem Senhor Jesus, que eu vou pular na glória e vou celebrar Jesus no céu e na eternidade. Muita gente que não pratica a palavra de Deus não tem convicção. E a falta de convicção, inclusive, é o que leva as pessoas à dúvida. E a dúvida é o que tem levado pessoas por vários ventos de doutrina, a vários ensinos enganosos. Tem gente que exatamente pela falta de convicção está colocando Deus no banco dos réus. Precisa andar. Não está agarrado na palavra de Deus, falta fruto de vida prática na vida. Então, assim, eu olho para trás, eu já sonhei muita coisa que eu não dei conta de realizar. Coisa que eu já até falei aqui nesse púlpito, inclusive. Mas eu olho para trás e falo, cara, quanta coisa eu já realizei. Que bênção, quanto fruto bom, quanta coisa boa. Oriunda de quem sonhou, planejou e projetou com Deus. Então, a vida cristã é para você olhar para a sua vida e entregar nas mãos de Jesus frutos da vida prática. A gente está acostumado com essa ideia piramidal. Muita gente fala assim, não, prioridade da minha vida é Deus, família, trabalho, igreja e as demais coisas. Você vai conversar com a pessoa, ele fala que a prioridade da vida dele é os filhos, é o trabalho, é a esposa. O cara trabalha igual um condenado. Os meninos mal sabem o nome do pai, não sabem nem o sobrenome, sabem o nome do pai porque a mãe repete o nome em casa o tempo todo. Mas ele está dizendo que é a prioridade dele. Isso aqui gastaríamos até mais tempo. Mas eu queria desafiar você a pensar assim, ó. Será que um pai que recebe um convite para uma conferência nos Estados Unidos e vai ganhar uma nota que vai abençoar a família, ele vai pecar se no mesmo final de semana o filho dele tem um jogo importante no futebol? Ele escolhe ficar no futebol e perde os 15 mil que a empresa ia pagar para ele, ou ele vai para lá e volta com esses 15 mil para abençoar a família? Sabe por que essas decisões muitas vezes é difícil para nós? Porque nós estamos sempre devendo. Estamos sempre devendo. Se nós tivéssemos um equilíbrio em lidar com a nossa casa, com a nossa família, pensa comigo. Eu acompanho meu filho todo dia, eu levo meu filho na escola todo dia, eu vou no campeonato do meu filho todo dia. Era muito simples, eu viro para ele e falo, Luiz André, é o seguinte, ó, vou lá ganhar uma grana, então dessa vez não dá. Você filma, o pai está torcendo por você, a mãe faz uma videochamada e tal, mas dessa vez eu vou lá ganhar esses 15, volto aqui e depois nós vamos comer, celebrar junto, tá tudo bem? O pai queria estar com você, mas ó, presta atenção, o pai foi esse dia. Eu falo para ele, cara, fui esse dia.
nesse dia. Tá tudo bem, tá combinado? Quando eu chegar, nós celebra. E vai lá e faz o gol e grava e manda pro pai. Pai, fiz o gol! Só que como nossas relações, elas muitas vezes não são assim, aí você tem o jogo do filho e uma conferência de trabalho para ganhar 15 conto no final de semana. E dependendo do peso, da culpa e do momento que você está vivendo familiar, o que você faz? Você não vai ganhar os 15, vai ver o menino jogar. Aí o menino perde o jogo, você joga na cara dele dizendo assim, eu devia ter ido lá ganhar os 15. Parece uma brincadeira. Eu só vou fazer essa pergunta. Faz sentido ou não faz sentido? Meu desafio é esse aqui, ó. Eu não estou dizendo que está tudo no mesmo peso. Eu estou dizendo assim, ó. Eu acho que a gente pensar como uma mesa se você, numa mesa quadrada com 4 pés, se você cortar um dos pés, a mesa não fica em pé direitinho. Qualquer escora, eu que gosto de escorar em mesa, qualquer coisa que você botar num canto da mesa, a mesa já não vai ficar equilibrada, correto? Porque você cortou um deles. Se você cortar o relacional, se você cortar a igreja, se você cortar o profissional, se você cortar o familiar, a mesa não vai ficar em pé direitinho. Lembra? Eu acho que as virtudes de Deus, por meio da minha vida, da sua vida, deveriam ser reveladas em cada uma dessas situações. Olha esse versículo. Remindo o tempo, só o vermelho, vamos ler juntos? Remindo o tempo por quantos dias? Alguém aqui tem ideia do que é remir tempo? Alguém aqui? Utilizar, o que mais? Otimizar. Opa, essa palavra é ótima. Por quê? Remir vem de onde? O que Jesus nos fez com a gente? Nos remiu do nosso pecado. Não é assim que a gente canta? O sangue de Jesus me lavou, o sangue de... A gente canta, seja bendito o Cordeiro. Por quê? Tudo em relação ao sangue, ao preço. Quando fala que Jesus nos remiu do nosso pecado, nós estamos dizendo o quê? Jesus pagou um preço para tirar a gente da escravidão do pecado e do poder do pecado sobre nossa vida. E nos dar liberdade. Quando eu estou dizendo ali, ó, remir o tempo, eu estou dizendo assim, ó. Eu e você, nós deveríamos ter a inteligência bíblica ou a sabedoria bíblica para pagar o preço de tirar determinadas quantidades de tempos para serem aplicadas ao lugar de acordo com a necessidade. Os dias são maus. Tem época que a sua família precisa mais. Tem época que a igreja precisa de você, e aí sua esposa, sua família tem que entender. Irmão, nós vamos fazer um mutirão, vamos economizar aqui uma grana da igreja, já que nós estamos pensando em fazer isso, fazer aquilo, tudo é dinheiro, o cara entra aqui, acha que nós estamos nadando no dinheiro, então nós vamos pegar meia dúzia de homens, o João e mais outro, nós vamos agarrar essas grades, tirar aqueles ferrugem de tudo, pintar aquela grade, deixar aquela grade tudo novinha. Então nós precisamos de 10 homens aqui a semana inteira, de segunda a sexta-feira, das 10 não pode, porque aqui é condomínio, mas das 7 às 10h30, e seu marido vai chegar em casa às 11h30, porque depois das 10h30 nós vamos comer alguma coisa para celebrar o trabalho, beleza? Então eu preciso da sua compreensão, tá tudo bem? Essa semana é pagar uma quantidade de preço para colocar esse tempo num determinado fim, seja na igreja, seja profissional. No dia que eu viro para o meu filho e falo assim, ó, filho, hoje o pai vai para essa conferência. Porque, inclusive, nós, seus irmãos, a mãe, todos nós precisamos desse valor. Então, o pai vai lá trabalhar, vai entregar esse negócio para essa empresa, vai fazer isso. E quando for segunda-feira, o pai vai te buscar na escola. E à noite nós saímos para celebrar o jogo. Eu estou dizendo assim, ó, eu estou colocando uma quantidade de preço, de tempo específica na minha vida profissional. E Deus pode ser glorificado com isso. Porque tudo que eu faço para a glória de Deus. Então eu tenho que trabalhar para a glória de Deus. Eu tenho que cuidar da família, cuidar para a glória de Deus. Eu tenho que congregar para a glória de Deus. O negócio é que muita gente cuida da família, mas não quer fazer nada na igreja. Tem gente que faz de tudo na igreja. Não tem amigo fora da igreja, não influencia ninguém para Cristo, e a família odeia a igreja. Tem gente que, por causa da família, diz que trabalha demais, aí não faz nada para a igreja, tem poucos amigos, e a família só vive reclamando. O cara tem muito dinheiro na vida profissional, mas a família não está nem aí com dinheiro, porque a família só queria entrar num carro, pegar uma estrada, parar num canteiro, comer uma tapioca de um fogão simples, com manteiga, um café com leite. Porque essa família, inclusive, já entendeu que a comida de hortaliça, onde há amor, é melhor do que a comida de boi cevado, mas quando tem ódio. É legal o boi cevado, mas não pode ser às custas do ódio. O negócio é que muito da nossa prosperidade financeira está às custas de ódio.
Está às custas de sentimentos negativos e perdas, inclusive no ambiente familiar. O que Deus quer? Que eu e você desfrutemos da sabedoria que vem dele e entendamos a hora de aplicar as determinadas quantidades de tempos que são necessárias dentro de cada área que envolve a sua vida. Talvez você vai precisar gastar um tempo aqui, com amigos e colegas do seu trabalho ou da sua faculdade, para que essa pessoa de fato seja influenciada por você. Porque você só entra e sai. Você nunca chamou o seu colega do trabalho para tomar um café, nunca fez um bolo para entregar para sua vizinha, nunca teve a coragem de entregar lá um papelzinho para ela e falar, coloque 3, 4 motivos de oração que eu quero passar uma semana orando por sua família. Você não vai conseguir influenciar essa pessoa, porque você não teve coragem de pagar uma determinada quantidade de tempo, sacrificar uma determinada quantidade de tempo para aplicar em um fim útil. Se você está com um filho em dificuldade, diminua a hora extra. Se você está com um filho que precisa de uma atenção dobrada, engaste um tempo aqui. Invista um tempo, porque, como diz o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente possa alcançar o coração sábio. Discípulo tem identidade. Virtudes não são próprias. As ocasiões só são oportunidades para eu revelar quem está dentro de mim. E cada situação da minha vida, se eu estiver conectado com o Espírito, é uma oportunidade para Deus ser visto por meio da minha vida. Deus é o centro e Deus deveria estar impactando todas as áreas da minha vida. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, porque nós vamos pagar o tempo que for necessário para aplicar nenhum fim útil na nossa vida, seja na área familiar, seja na área acadêmica, seja na área trabalhística, seja na área familiar, seja na igreja, seja onde for, porque Deus quer que as pessoas sejam impactadas. Então você está numa crise na sua casa, venha para o centro. E do centro você volte para a sua família. Você está com uma crise pessoal, você não se entende, você está com as suas emoções equivocadas, você está doente, volte-se para o centro. E que Deus vai te devolver para você mesmo com uma perspectiva correta. Se você está achando que você é isso, que é aquilo, que você é o restinho do pacote, do biscoito, do não sei o quê, volte-se para Deus. E sabe o que Deus vai falar para você? Que você é a imagem e semelhança dele, que você tem um valor para ele, que ele entregou a vida dele porque ele ama você, ele decidiu amar você a despeito do que você entregaria para ele. Então agora ele quer devolver você para você mesmo, mais sóbrio, mais correto, mais contente, mais consciente e vai viver sua vida para a glória de Deus. Você está com um problema na igreja, alguém te feriu, então volte-se para o centro. E quando você chegar no centro, sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer que você deve perdoar, que você deve tratar, que você deve liberar perdão, que você deve tentar conviver, mas que você não pode esquecer que Deus tem algo com a igreja. Você está em crise com a igreja? Volte-se para Deus. E Deus vai devolver você para a igreja restaurado, recuperado e com senso de missão. Você está achando que a vida é só ganhar dinheiro? Talvez você vai levar uma rasteira. Você venha para o centro. E Deus vai devolver você para a sua vida profissional, entendendo que nesse lugar onde você trabalha, Ele quer ser visto por meio da sua vida. Você pode ganhar dinheiro, que você ganhe muito dinheiro, mas que você seja uma pessoa generosa, comprometida, que abençoa as pessoas e que ajuda a transformar a vida de outras pessoas a partir da inteligência que Deus te deu para ganhar muito dinheiro nessa terra. Ganhe muito dinheiro nessa terra, mas se você está em crise profissional, volte para o centro. E do centro, volte-se para a sua vida profissional com uma visão redimida e restaurado e para a glória de Deus. Se a sua família está precisando de você, dedique o tempo que você for necessário para que a sua família volte-se para o centro de Deus. Que você viva num equilíbrio possível, razoável e que isso redunde em muita bênção para a sua casa, para a sua atividade profissional e para tudo aquilo que você faz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.